Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios 18, verso 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, pedimos ao Senhor que somente o Senhor, Pai, somente o teu Espírito Santo seja conosco. Seja aqui o teu Espírito Santo sobre nós, a nos ensinar, a nos direcionar, Pai, a nos capacitar. Pai, que a graça, que o favor do Senhor seja aqui conosco. Pai, que possamos crescer, que possamos entender, que possamos aprender mais e mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele me chama muito a atenção. Pode se sentar, fica na liberdade. O escritor aqui em Provérbios, ele fala que o espírito do homem o sustenta na doença. Ou a forma que nós nos postamos, como nós estamos no nosso dia a dia, é algo que realmente vai nos equilibrar, é algo que realmente vai fazer a diferença da nossa vida. Mas quando esse homem está com o espírito deprimido, quem o levantará? Quem o levantará? O que é um espírito deprimido? Depressão. A Bíblia fala de um quadro de dificuldade. Ou seja, aqui está dizendo dois homens. O espírito do homem o sustenta na doença. Aquele homem que tem um espírito reto, um espírito saudável, ele permanece bem. Mas aquele que tem o espírito deprimido, quem o levantará? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco a nossa vida. Como que nós podemos ajudar aqueles que estão com o espírito deprimido? Isso é um desafio dos nossos tempos, um grande desafio dos nossos dias. Eu estou com vários versículos aqui, né? E eu quero muito ler, mas eu queria... Marcele, põe para mim aí, eu fiz uma arte ali, né? Primeiro, espelho de Deus. Antes da gente mudar ali, como que nós nos vemos? Eu falei de dois homens, um que está com o espírito reto e o outro que está com o espírito deprimido. De que forma que eu sei como eu me encontro? Eu sou esse homem que está com o espírito reto, tranquilo, as coisas estão no lugar, ou eu sou esse homem que está com o espírito abatido? O melhor espelho para nós nos vermos é o espelho de Deus. Nós precisamos do espelho de Deus. Porque quando nós nos olhamos segundo ao nosso coração, quando nós nos olhamos segundo ao que as pessoas veem na gente, ou que nós esperamos que as pessoas veem na gente, nós vamos ter muita dificuldade de realmente saber quem nós somos e saber para onde nós estamos indo. Então, de que forma que Deus nos vê? Quando você se olha no espelho de Deus, o que é olhar no espelho de Deus? Olhando para Deus, olhando para a palavra, de forma que o Senhor te vê. Como que você se enxerga? Então não se veja no outro, não se enxergue pelo olhar do outro.
Passa para mim, Marcelo, fazendo favor. A alma também adoece. Eu não quero exaurir o tema, não quero aqui ser psicanalista, eu quero pregar a palavra de Deus, mas eu queria falar de algumas doenças da alma, tipos de doença da alma, já que essa alma adoece, esse coração adoece. Vamos na próxima, Marcelo. Ansiedade não é uma definição via Google, não é uma definição clínica. O que é uma ansiedade? É uma forma emocional de negar a Deus. Algo emocional ou intencional, né? Que não dá o controle ao Senhor. Eu estou com tanta ansiedade, eu estou tão ofegante, eu estou tão preso às minhas decisões ou às minhas não decisões, que eu não consigo parar e entregar algo para Deus. E aí a gente precisa pensar o que é essa ansiedade. Pode passar, Marcelo. Outra doença da alma seria o medo. O medo é algo que paralisa a pessoa, impede o seu futuro, encurta o nosso amanhã. O medo te impede de avançar, te impede de exercer, de viver algo novo, né? O que o Senhor tem de novo para nós. Então é algo que nós devemos pensar, algo que nós devemos ver, porque ele vai roubar a sua história, ele vai impedir de você viver o melhor dele, ok? Pode passar, Marcelo. Angústia é a pergunta da alma. Angústia é a pergunta da alma, é algo que agoniza, é alguém sem caminho, a um passo da depressão, ou seja, é algo que antecede. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, uma condição geralmente gera outra, né? Um pecadinho gera um pecadão, para você entender, algo que vai fazendo você cada vez mais, né, se envolver num mundo que não é o caminho do Senhor. Então, o que é angústia? São respostas que nós não encontramos, resposta que nós não temos, perguntas que nós fazemos a nós mesmos e as não encontramos. É algo que a nossa alma grita, né? Então é algo que agoniza, que nos leva a um passo da morte, né? É alguém sem caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, um passo da depressão. Qual é a próxima enfermidade que eu coloco ali? Pode passar, Márcia. Depressão. Seu conceito é algo geográfico. É uma baixa de relevo, algo abaixo do nível normal de cada um. Entende a baixa autoestima? O que é uma autoestima baixa? Pode passar, Marcelo. Então a geografia vai mostrar que as depressões são relevos, são lugares fundos, lugares perigosos, escuros, que a gente acaba encontrando na nossa vida. Muitas das vezes o sol não consegue chegar nesses baixos relevos ou nessas depressões. Pode passar, Marcelo. Uma pessoa, ela tem um nível, tem uma linha que você caminha. E esse homem, ele quer andar, mas ele se encontra numa depressão profunda ou absoluta. Esse homem vinha caminhando, ele passa por planícies, ele passa por planalto, mas chega uma hora que ele encontra uma depressão profunda. Veja que toda vez que se fala de questões geográficas, você vai ter um nível do mar. Ah, tal cidade, ela está a tantos níveis do mar. Porque a nossa vida, ela tem um nível. Cada um de nós temos uma estrutura e um nível. Mas a depressão, ela é proporcional ao seu nível. Para a geografia, se usa o nível do mar. Para o Alisson é um, né? Para a Raquel é outro, para o Marcelo é outro. Então a gente precisa
ter claro, conhecer um pouco de doenças da alma, quem nós somos, e nós precisamos um pouco de conversar um pouco com nós, eu comigo mesmo, para saber onde nós estamos, em que lugar nós estamos. Talvez você esteja vivendo uma planície, mas talvez essa planície seja um deserto. É plano, mas é deserto. Então não é uma depressão, mas é um deserto. A gente precisa pensar esse lugar que nós estamos. Pode passar, eu acho que essa é a última lâmina, né? Ali, ó. Aprenda a falar da sua dor. A falar com a sua dor. Aprenda a viver o processo. O que é o negador? Alguém que nega a dor. Negador é alguém. Você que fez? Não, ele está sempre negando, né? Você que abriu a porta do banheiro? Não, o negador. Você que tirou essa cadeira do lugar? Não, não fui eu. É uma pessoa que ela tem normalmente, ela tem por ela já de negar. Nós cristãos somos muitos negadores. Nós negamos o fato de existir dor. Às vezes a dor não é nossa, é por um problema familiar, um problema de relacionamento, um problema de dificuldade da vida, uma decisão da vida, e há muitas coisas que, né, nos abate, nos frustra, né? Há muitos sinais que geram a depressão. O mudismo, aquelas pessoas caladas, um silêncio de morte. Pessoas com desejo de morte também é um sinal de depressão. Mesmo aquelas que falam assim, ai Senhor, volta logo, cuidado. A gente precisa tomar cuidado com isso. Pessoas com choro constante, pessoas com baixa autoestima, pessoas com nível elevado de desânimo, né? Pessoas em fuga, isolamento, apostasia de tudo. Ah, eu não corto o cabelo mais, eu não vou emagrecer mais, eu não vou passar batom mais, eu não vou cortar cabelo. Ah, eu cansei. Também da fé, né? Pessoas que apostatam da fé. São sinais de depressão. Então a gente tem muitos sinais. Esse aí é a última arte, né? Acabou, finish. Vamos comigo em Salmos 44, 25. Eu falei aqui que a gente precisa olhar-se no espelho de Deus. A gente precisa nos conhecer mais. Nós precisamos conversar conosco mesmo, conversar com a nossa dor, ou conversar com o nosso medo, conversar com a nossa ansiedade, ou conversar com a nossa depressão, se for o caso. Salmos 44, 25, o salmista vai falar assim: nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Pastor, o que esse versículo tem a ver? Queridos, olha como que o salmista reconhece o lugar que ele está. Eu estou jogado no chão, estou caído mesmo. A gente precisa saber qual é a nossa condição. Não é conhecer para conhecer, é conhecer. Eu já falei, gosto muito dessa verdade. Conhecereis a realidade e a realidade vos transformará. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português, e quando você vai no original, você pode usar a palavra verdade ou realidade. Claro que a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece Jesus, muda tudo na sua vida. Quando nós conhecemos a realidade, também muda na nossa vida. Se eu sei que eu estou doente, eu preciso tratar. Se eu sei que eu estou gordo, eu preciso tratar. Se eu não sei que eu não estou gordo, se eu não sei que eu não estou doente, eu não trato.
Então a gente precisa pensar, é preciso conhecer a realidade da nossa vida. É preciso olharmos no espelho de Deus. É preciso que a gente se posicione. O salmista fala isso aqui claramente, nós. Ele não está falando nem só dele. Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Vamos em Eclesiastes 3:4. Eclesiastes 3:4. Queridos, eu tenho 200 versículos aqui, você vai precisar ser bem rapidão, tá? Eclesiastes 3:4, o 200 é brincadeira. Eclesiastes 3:4 vai dizer assim: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Queridos, prega um evangelho que nós não podemos ficar triste, prega-se um evangelho que é só glória a Deus, prega um evangelho que tudo é alegria, tudo é festa, tudo é maravilha. E aqui nós temos na Escritura, há tempo de ficar triste. Há tempo de ficar triste. A religião, a igreja, ela tem uma dificuldade muito grande de identificar verdades. Culto mais pentecostal. Você vai ouvir alguém falar assim, eu estou vendo alguém aí com dor na coluna. Você lá atrás, minha irmã, vem cá que eu vou orar com você com dor na coluna. Oh, glória a Deus, operou. Será que Deus nunca revela que alguém está em depressão? Será que Deus não tem cura para quem está em depressão? Ou a gente não conhece a realidade da nossa vida? Se você viu alguma vez algum espiritual orar por alguém em depressão e ser curado, é um negócio a pensar. A gente precisa pensar esse lugar. Nós precisamos ser um agente de Deus na vida dessas pessoas. Porque há muitas pessoas vivendo situações desafiadoras. É uma realidade bíblica. Há tempo de ficar triste. Todos nós vivemos tristezas. Todos nós passamos por grandes dificuldades. Abra comigo em Filipenses 4:13. 4:11 a 13. É o título dessa camisa minha, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, nós precisamos pensar, esse versículo. É algo também muito mal compreendido na igreja. Porque se eu posso todas as coisas, por que eu não estou podendo? Por que eu não posso ter a minha casa própria? Por que eu não posso ter a minha vida transformada? Por que eu tenho dificuldade com tantas coisas? Mas eu posso, a Bíblia fala que eu posso todas as coisas. E a realidade do texto que ele está dizendo para nós é que a gente pode viver grandes dificuldades. Nós podemos viver grandes lutas. E a realidade disso tudo é que no Senhor nós saberemos viver e passar esse momento. Porque é algo natural da vida cristã. Esse lugar da vida cristã, de luta, de dificuldade, ele é algo normal.
As pessoas do mundo, elas abandonam o outro, ela muda de vida e tô nem aí, e ela é narcisista, e ela preocupa com ela, e ela vive para ela, e ela vai alcançar o que ela quer, e pouco importa o outro. E a verdade do Evangelho, nós sabemos viver com alegria, sabemos viver com momentos alegres, sabemos viver a tristeza, sabemos viver a tristeza do outro, sabemos viver os desafios, e nós precisamos entender essa condição. Por enquanto não. Nós precisamos saber esse lugar, queridos. Se nós não soubermos qual é o quadro, qual a realidade da nossa vida, a gente não vai ter noção. Volta naquela arte lá para mim do relevo, lá daquele homem no relevo. Esse aí. Em cima. Beleza. Imaginando que às vezes ir para frente é mais difícil, às vezes é necessário fazer um caminho de volta. Ou às vezes é necessário buscar outro caminho do que nós estamos buscando. Às vezes nós não estamos buscando aquele que é o caminho. E nós encontramos muita dificuldade. E queremos justificar muitas coisas. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós caminhamos nas nossas vontades, é muito natural que nós iremos viver desníveis, lugares de depressão. Pode deixar nessa... você está abrindo o versículo, né? Pode abrir lá, pode voltar lá. Então, Filipenses é um texto que a gente precisa tomar muito cuidado, para que a gente não viva uma inverdade e queira justificar coisas que não é do Senhor para nós. O Senhor prometeu que eu posso todas as coisas, então eu posso um carro zero, eu posso um apartamento. Né? Por que eu tenho que usar óculos? Por que eu não posso ter uma vista saudável? Queridos, a vida é algo tão engraçado, e eu ia fazer uma dinâmica aqui, era para eu ter feito no meio de tanta coisa, e o relógio eu acabei esquecendo, até porque eu não sabia, eu precisava da Renata. Eu queria colocar aqui 2 velas. 2 velas. Não é por nenhum sentido espiritual. Eu falei com a Renata, amor, me arruma 2 velas amanhã cedo. Uma vela dessas normal, quando acaba a luz a gente acende, né? Para não ficar de tudo no escuro. E uma velinha, aquelas velinhas pequenas de aniversário. E eu ia colocar essas 2 velas aqui, e durante a mensagem eu ia pregar e eu ia falar para você. Qual das 2 vai se apagar primeiro? Qual das 2 vai demorar mais a se apagar? Todas 2 vão queimar até o final? Qual tempo essas velas nós temos? Porque a gente precisa pensar, a nossa vida é como um sopro. A nossa vida é como uma vela. Quando você acende uma vela, e você não apaga, e nenhuma condição externa vem e apaga ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai se acabar. Ela vai queimar toda até o final. Ok? O que acontece com nós depois que nós nascemos? Nós somos a luz desse mundo. Nós fomos acesos. E uma hora vai se apagar. Uma hora vai se apagar. A gente precisa pensar essa vida, e eu tenho feito muitos exames, estou indo muito ao médico, está bem, dentro de uma normalidade, mas eu estou ficando surdo. Eu tenho um problema de pair, que é uma perda auditiva por estar em lugar de ruídos elevados. O problema de audição, ele não tem volta. Você não recupera, igual quando você começa a perder a visão e tem grau nas vistas, dependendo do cenário, quando você começa a usar o óculos, corrige a sua visão
e de repente vai chegar uma época que você não precisa nem usar óculos mais. Não é o caso da audição. Quando você perde a sua audição, você não recupera. Não tem cirurgia, não tem remédio. Então eu preciso tomar muito cuidado com exposição ao ruído. Muito cuidado. Porque essa vela está queimando. Essa vela vai se apagar. Então eu preciso retardar o tempo que essa vela irá se apagar. É uma realidade. A gente precisa saber conhecer e lidar. Eu tenho um problema de visão, e a minha visão, fui no médico e ela melhorou. Diminuiu um pouco o meu grau. Maravilha, vou fazer uma lente nova, vai melhorar mais um pouco. Ah, mas tem um pouco de gordura no fígado. 90% de nós aqui provavelmente tenha gordura no fígado. Um mais e outro menos. A gente foi aceso e estamos queimando. Eu queria que quando fosse seu aniversário você lembrasse dessa vela. Por que nós temos vela no bolo? Porque a luz está se apagando. E quando você sopra ali, mais um ano passou. Mais um ano foi consumido. E assim, é uma realidade. Você está mudando. Nós estamos mudando. Nós precisamos olhar nesse espelho de Deus e saber quem eu sou, qual a minha estrutura, qual a minha condição, o que está acontecendo comigo, quais são as minhas facilidades, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas dificuldades, em que área eu preciso de ajuda, em que área nós precisamos de ajuda. O salmista reconhece a condição que ele está, a Bíblia nos fala que há um tempo de tristeza, né? Paulo já nos fala em Filipenses, né, que nós precisamos saber lidar com as dificuldades da vida, mas no Senhor, né, nós vamos conseguir enfrentar muitas coisas. Então precisamos estar nesse lugar. Ainda em Salmos 38, 6. Salmos 38, 6 a 8. O salmista vai dizer assim: eu estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando, planteando, ou seja, andando de um lugar para o outro perdido. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Queridos, a Bíblia é tão clara com a nossa condição, com a nossa estrutura, com a nossa dificuldade. Nós precisamos saber viver as realidades da vida. Talvez nós estejamos encurvados, nós estejamos em profunda angústia, o nosso estado do nosso corpo ele está totalmente em dificuldade, e a gente precisa entender isso. Porque às vezes não é esse corpo em si, mas é o meu eu, é a minha alma. Vamos em 1 Samuel 1:8. 1 Samuel 1, verso 8. Aqui nós temos uma história linda de um casal. Uma mulher em depressão e um marido psicanalista ou psicólogo. Verso 8. Eucana, o marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu, seu esposo, não sou melhor para você que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aqui nós temos uma esposa vivendo uma grande dificuldade. E o seu esposo numa situação daquele que fala assim: meu bem, minha esposa, você não vem mais à mesa comer conosco. Você não está mais tão perto de mim. O que te acontece que você precisa tanto de um filho? Eu não sou para você algo importante, alguém que cuida de você? Será que eu não sou para você melhor que 10 filhos? Será que há algo em mim que você não pode achar um pouco de refrigério, de um lugar de favor? Esse marido é alguém que está preocupado e muitas vezes, nos nossos lares, a gente fala assim: então é azar seu, se você não quer comer, não come, eu já não dou conta mais de você mesmo. Se você acha que essa é a decisão certa para você, azar o seu. E não é essa a nossa estrutura, não deve ser essa a nossa condição como cristão. A alma dessa mulher gemia, essa mulher estava em profunda situação de angústia, de tristeza, e ela precisa ser entendida, amada, acolhida. Lembra do nível do mar? A estrutura de um não é a estrutura do outro. A força de uma não é a força do outro. Vamos em 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim: Deus, porém, que consola o abatido, consolou-nos com a chegada de Tito. Irmãos, isso aqui é algo lindo. Isso aqui é algo muito bonito. Muito bonito. Quem dera eu que nós estivéssemos cercados de Titos, pessoas que quando chegam são espirituais e alegram a nossa alma, transformam o nosso ser. Pessoas que entram nesse lugar de escuridão da nossa vida e trazem cura, são remédios. São muitos os desafios, são muitos os desníveis da vida, e nós precisamos achar esse lugar. Nós precisamos ser Titos na vida dos outros. São muitas as situações de lutas. Vamos no Salmo 61, 2. Olha o que o salmista diz: desde os confins da terra, eu clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. O que o salmista está dizendo? Me tira desse buraco, me tira dessa depressão, me tira desse lugar de tristeza, desse lugar de enfermidade, desse lugar de escuridão. Senhor, eu tenho desde os confins da terra, eu tenho clamado a Ti com o coração abatido. Meu coração está abatido, Senhor. Senhor, me cura. Senhor, me tira desse lugar. Queridos, essa oração, ela só pode ser feita quando nós nos dirigimos a Deus dessa forma. É porque nós sabemos onde nós estamos. Porque quando você acha que está vivendo uma vida normal, que está tudo normal, você não vai orar de forma que vai resolver o seu problema. Senhor, eu estou só preocupado com uma prova.
Senhor, essa prova tem tirado o meu sono, me direciona. Senhor, eu não estou bem no relacionamento, me direciona. Senhor, realmente eu não estou bem. Em casa não está legal, no trabalho não está legal, com a família não está legal, com os amigos não está legal. Senhor, eu percebo que o problema sou eu. Senhor, me permita construir, me tira desse lugar. Me tira desse lugar. Nós precisamos pensar essa condição. Nós precisamos que o Senhor nos tire desses baixos relevos. Nós precisamos caminhar numa vida espiritual, queridos, mais estáveis. A vida cristã ela é dada de experiência com Deus, pecado. Experiência com Deus, pecado. A gente precisa ter uma vida mais estável. Nós precisamos mais do Senhor. Ainda em Salmos 42, 11. Olha como a Bíblia é tão rica de coisas, Você olha nesse espelho de Deus e vira para você e fala assim, olha, ô minha alma, por que você está tão abatida? Olha o que o texto diz. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, ó minha alma, põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se eu não sei que a minha alma está triste, como que eu vou falar assim, Senhor, muda a minha alma? Senhor, trata comigo. Senhor, a minha alma eu coloco ela diante do Senhor. Provérbios 24, 10. Aqui há algo muito forte. Vai abrir? Tá lento? Que doido, hein? Bom, vamos aqui, senão demora. Tem muito versículo ainda. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha aqui o que o texto está dizendo. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Queridos, é no dia da prova, é no dia da dificuldade. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. É nessa hora que nós precisamos ser aprovados. É na hora que nós estamos passando desafios que nós temos que tomar cuidado para que realmente a força do Senhor opere em nós, ou para que eu encontre essa força no Senhor. Então, como será limitada a sua força se você vacila nos dias de dificuldade? Queridos, nos dias de dificuldade nós guardamos o nosso coração. Nos dias de dificuldade, nós abrimos menos a boca, nós tomamos menos decisões. Nos momentos de dores, nos momentos de lutas, nós precisamos tomar mais cuidado. Vamos em Salmos 27, 14. Olha o que o salmista fala. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, correm com asas como águia, não se cansam. Nós precisamos pensar esse lugar. Queridos, é preciso pensar esse lugar. É preciso olhar para o Senhor.
É preciso fazer do Senhor o seu espelho, para que você se veja. Provérbios ainda 12, 25, aliás, Provérbios agora, 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem. O que é um coração ansioso? O que é um coração ansioso? Um coração doente precisa de uma palavra bondosa. Agora Eclesiastes de novo, Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha que luta, irmãos. Irmãos, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom, esse homem não é só o homem Adão. Nós não nascemos para a solidão. O isolamento é um lugar da depressão. O silêncio, o vazio, é um caminho da depressão. Queridos, a vida, ela se dá de realidade. A vida, ela é muito prazerosa, muito gostosa, mas tem os dias maus. Vamos em Mateus 26, 38. Porque eu estou correndo por causa dos versículos. Disse-lhes então, Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Irmãos, de quem que eu estou falando? De Jesus. Será que nós somos mais fortes? Queridos, essa mensagem aqui é para crente. É para servo. Não é para super-homem. Não é para anjo. É para nós. Jesus está dizendo, olha, a minha alma está profundamente triste. Jesus vivia ali um momento de grande dificuldade. Jesus desceu num nível ali de grande angústia. De grande angústia. Jesus estava ali sentindo, vivendo algo ali desafiador. E o que ele disse, o que ele nos ensina? Fiquem aqui e vigiem comigo. Querido, nós precisamos de um dos outros. Lembra que precisamos de Titos? Alguém que alegra a nossa alma. Queridos, como é bom ser abraçado, como é bom ser envolvido, como é bom ser acolhido. Como isso é importante. Como é importante. Efésios 6,10 vai dizer assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Queridos, nós precisamos fortalecer no Senhor. Se eu não estou fortalecido no Senhor, facilmente eu vou encontrar caminhos de, pegar minha cola aqui, ansiedade, medo, angústia e depressão. Se nós não estivermos muito cercados no Senhor, entraremos em verdades que já não são mais espirituais, porque adoece o nosso físico. Lembra daquela vela que eu comentei que está queimando? Cada vez que ela queima,
e que a gente não está produzindo algo de luz, de favor, de graça. É um tempo perdido, é um tempo que não volta mais, é algo que se acaba, é algo que se apaga. A sua beleza hoje não será a beleza de amanhã. A sua estrutura hoje não garante a estrutura de amanhã. Falei aqui certa vez, eu estava com 47 anos e fiz as contas. Embora eu tivesse já comido, não lembro mais as contas, 27 toneladas de comida desde o meu nascimento. Depois você faz as contas aí, imagina, faz uma projeção aí. Considerando que você come aí 500 gramas por refeição, quantas toneladas de comida você já comeu? E tudo isso que você comeu não garante o seu hoje de tarde, não garante a sua hoje à noite. Você vai continuar com fome, amanhã você vai ter fome. Tudo que você viveu de Deus, toda a experiência que você tem de Deus, não garante a sua condição de daqui a pouco. Porque nós precisamos alimentar de Deus continuamente. Não sacia. Lembra do pão nosso de cada dia? O Senhor dá o pão para cada dia. Então eu preciso do Senhor, que é o pão da vida a cada dia. Nós precisamos comer todo dia. Não se pode viver uma vida espiritual indo à igreja. Ir à igreja é a reunião dos santos, é a cereja do bolo, é a conclusão de uma semana, de uma caminhada com Deus. É o prazer de estarmos celebrando ao Senhor, esse Deus que nós encontramos nele, favor e graça. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Na 1:7 vai dizer assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Gente, como o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Se você não caminhar, se você não adquirir experiência com o Senhor, se você não aprender a confiar no Senhor, você não vai viver Filipenses 4. Senhor, hoje eu estou num momento triste. Senhor, hoje eu estou num quadro delicado. Mas eu sei que o Senhor é a minha alegria. Eu sei que o Senhor é o meu favor. Queridos, nós precisamos saber onde nós estamos. Qual é a realidade da nossa vida. Queridos, o nível, a gente estava vendo aquela imagem, o nível de cada um é o nível de cada um. A vida do outro não é melhor que a minha, nem pior que a minha. Quando você faz da rede social o espelho da sua vida, você conhece exemplos, 100 pessoas, aí você viu 2 pessoas, que ontem saiu, foi para churrasco, foi na festa, você viu 2 pessoas, aí você olha para você que ontem você ficou em casa e não fez nada, você fala assim, ah lá, isso aqui é vida. Você esquece das outras 98 pessoas que você conhece, que talvez estavam até em hospital, em situação, entre aspas, pior que a sua, e você acha que o padrão de alegria é aquilo que o outro vive, e não é. Ah, pastor, a minha vida é um inferno, o senhor não sabe a minha vida. Querido, cada um de nós temos as nossas lutas. E a grande verdade, cada um de nós temos os nossos desafios. Queridos, eu preciso de vocês. Eu preciso da oração de vocês. Eu preciso do abraço de vocês. Eu preciso de vocês próximo. Eu preciso. A vida não é tão simples. Cada um de nós é uma vela que está se apagando. Sempre haverá momentos de alegria, mas também momentos de tristeza. Queridos, nós somos chamados a ser títulos na vida do outro.
E como é legal Naum nos dizer aqui essa manhã, o Senhor é bom, Ele é um refúgio, refúgio. Ele é igual uma galinha choca ali, ó, protegendo os seus pintinhos, os seus ovos. 2 Coríntios 4. Queridos, isso aqui é uma bênção apostólica. Consegue colocar esse texto aí, Marcelo? 2 Coríntios 4, 8. Não sei qual a tradução dessa Bíblia aí. Só Jesus na causa, hein? Segunda Coríntios 4. Nada melhor que a Bíblia de papel, né, irmãos? Vamos. Deixa estar. Vamos aqui. Vamos que o nosso horário já foi. Quer dizer, esse versículo, esse texto, ele é uma bênção apostólica. Quem está com Bíblia de papel, abre aí. 4:8. Segunda Coríntios 4, verso 8. Amém? Será que a gente consegue fazer algo aqui juntos? Eu vou ler a primeira fala, você faz a segunda. Eu vou ler aqui, vou simular para você. Diz assim: de todos os lados somos pressionados. Aí você responde, mas não desanimados. Pode ser a sua tradução. Aí eu vou ler. Ficamos perplexos. Aí você lê, mas não desanimados. Entenderam? Primeira fala e segunda fala. Então eu vou ler a primeira. De todos os lados somos pressionados. Vamos de novo. De todos os lados somos pressionados. Ficamos perplexos. Somos perseguidos. Abatidos. Só o Zé, irmão? Abatidos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos, a luta, ela vai existir, né? Vamos fazer junto aqui de novo? Agora dá para a gente falar igual, ó. Volta lá, 8. Está no 8. 8. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Essa é uma verdade para nós essa manhã, queridos. O Senhor tem isso para você. O Senhor tem isso para nós. Isso é para a igreja. E aí eu concluo com o verso, vai no outro verso, no 11. Trazendo, não, volta, é o 10 mesmo, né? Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo. Queridos, nosso corpo, nossa carne, precisa ser diminuído, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Queridos, a enfermidade, a depressão, a doença da alma,
ela é uma realidade. Há endemoniados, sim. Há questões espirituais, sim. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa pessoa que está à nossa volta. Nós somos o espelho de Deus na vida das pessoas. Não é a rede social. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma verdade espiritual. Gente, mas o Alisson não está ficando surdo? Está tudo bem. Está tudo bem. Porque eu posto todas essas coisas. A gente anda para frente. A gente continua caminhando. A vela está se apagando, mas ainda não se apagou. Enquanto tiver suspiro, há esperança. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós queremos aqui apresentar essa manhã, ó Deus, cada um aqui dos teus filhos. Pai, cada vida que aqui está. Pai, seja o Senhor, ó Deus, em nós. Seja o Senhor aqui a nos conduzir. Seja o Senhor aqui. Seja o teu Espírito Santo sobre nós. Pai, nos tira dessa condição de pecado, de incerteza, de vulnerabilidade. Pai, não queremos viver uma vida que não sabemos quem somos no Senhor ou como estamos com o Senhor. Pai, completa a tua obra. Seja a graça do Senhor sobre nós. Completa aqui, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Pai, que o Senhor aqui opere sobre nós. Pai, que o Senhor aqui opere sobre nós. Pai, traga cura a quem precisa de cura. Pai, cura aquele que vive em ansiedade. Pai, cura aquele que vive em medo. Pai, cura aquele que vive em angústia. Pai, cura aquele que porventura tem vivido depressão. Pai, seja o Senhor a fazer. Pai, que nós possamos achar no Senhor esse lugar de proteção, esse lugar de bênção. Sabemos que a luta é algo normal da vida, da caminhada cristã. Mas nós descansamos no Senhor, esperamos no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.